Tiagão, o papel do profissional de SST em perícias trabalhistas. Quando você me perguntou e me convidou, né, para a gente fazer essa live juntos, eu pensei nesse tema aí da atuação do profissional, né, o papel do profissional de saúde e segurança no trabalho em uma perícia, justamente para a gente poder falar um pouquinho sobre essa vivência de perícias, né, e explicar e trazer mais ainda para o pessoal que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, ele é fundamental, né, numa questão de uma perícia trabalhista. Não só na perícia, né, desde lá do início do processo, o profissional de segurança tem que trabalhar, tem que atuar junto com o jurídico. Né? Então, a nossa intenção hoje é passar um pouquinho dessa obrigatoriedade, não, essa necessidade, né, do profissional de segurança estar junto ali do jurídico. Né? Antes de eu entrar nessa questão do que o técnico faz, o engenheiro, a gente precisa entender o que é uma perícia, né, Júlio? Porque às vezes a gente só escuta falar, né, o que é uma perícia. Né? Então, todas as vezes em que o empregado se sentir lesado por algum motivo, né, na sua relação trabalhista, ele tem o direito, né, como todas as pessoas no Brasil têm o direito de buscar a sua reparação na justiça, seja ela qual for. Né? Então, no nosso caso aqui, o que a gente mais vê é quando um funcionário ele entende, ele acha que ele tem um direito, né, a uma insalubridade, a uma periculosidade, né, a algum adicional ou alguma situação de cobrança de hora in itinere, ou em virtude de um acidente, buscar alguma reparação. Né, ele algum PPP, alteração de PPP. Exatamente. Então, ele acaba buscando o auxílio da justiça porque, via de regra normal, como a empresa, ele não conseguiu isso. Então, quando esse funcionário, via advogado, ingressa com uma ação na justiça, é que se inicia esse deslinde aí até chegar na perícia e depois através dela. Né? Exato. Então, o funcionário entrou na justiça, que a gente chama ele de reclamante, né? Ou seja, quem está reclamando um direito, né? Quem está pedindo um direito. A empresa faz as suas defesas e quando não há uma conciliação inicial, é designada a perícia para apurar um daqueles pedidos. Então, um funcionário, por exemplo, que entende que ele tem um direito que não está recebendo, por exemplo, de insalubridade, ele entra na justiça, a audiência inicial é tentando um acordo, não teve esse acordo, designa-se um perito para poder atuar e investigar aí na empresa, fazer a diligência para definir ali se aquele funcionário estava exposto ou não a um agente gerador de insalubridade. E quem pode fazer a perícia é engenheiro de segurança ou médico do trabalho, quando nós estamos falando de situações de acidentes e de insalubridade e periculosidade. Temos fisioterapeutas, né, profissionais formados em ergonomia para atuar nas questões ergonômicas também. Então, basicamente são essas as profissões. Mas e assistente técnico... Exato. Isso que eu ia chegar. Mas o técnico, né, faz o quê? O técnico faz tudo, cara. Quando ele está pela empresa, ele é o assistente técnico. Ele pode atuar como participante da perícia, como assistente mesmo, via Código de Processo Civil, que hoje o CPC, desde 2015, confere os mesmos poderes para o perito e para o assistente. E o assistente é de confiança das partes. Então, o técnico de segurança que entenda um pouco da perícia, do deslinde, das NRs, principalmente da 15 e da 16, que ele tenha condição técnica para atuar, ele pode trabalhar como um assistente de uma das partes, né? Acompanhando a perícia, fazendo toda essa parte de diligência, elaborando os pareceres, que é o que nós vamos falar um pouquinho aqui nessa live. Tanto por parte da empresa, quanto também pelo lado do reclamante. Pelo lado do reclamante, isso. E no final vocês vão ver que, às vezes, a facilidade de se trabalhar com o reclamante é muito maior do que com a reclamada. Tá? Nós vamos ver isso ao longo do tempo. Né? Mas, enfim, eu tenho uma pergunta aqui. Gostaria de saber se uma perícia deve ser 100% imparcial. Com certeza. Uma coisa o perito ele tem que ser 100% imparcial. Né? Imparcial. Exatamente. Ele está ali em virtude da justiça. Vamos falar a verdade. Isso acontece no Brasil em grande parte? Não, não acontece, né? Sendo bem direto ao ponto, né? Deveria ser imparcial. Todos os peritos deveriam ser imparciais, mas infelizmente isso não acontece. Não são todos. Não são todos, mas para tudo nessa vida, eu sempre falo isso, para tudo nessa vida há exceções. E a gente, né, existem bons peritos aí fazendo ótimos trabalhos, não tenho dúvida nenhuma. Sim. Bom,
Então, a questão do papel, né? O papel do profissional de saúde e segurança do trabalho aí engloba técnico, engenheiro, fisioterapeuta, enfermeiro, né? Todos os profissionais de saúde começam antes do processo. Primeiro, como todos nós sabemos, fazendo uma boa gestão de segurança no trabalho. Uma empresa que tem uma boa gestão de segurança, que consegue garantir os adicionais que são devidos ou eliminá-los, né, que é mais importante ainda, você trabalhar para não ter agentes insalubres na sua empresa, para reduzir ao máximo os agentes que geram periculosidade, né? Então, ele já começa esse papel prevencionista. Nosso trabalho tem que ser prevencionista sempre, né? Atuar antes que tenha um problema. Mas, enfim, teve o problema, o funcionário entrou com uma ação, o profissional de segurança ele inicia lá nos quesitos, voltando mais lá na inicial, ou seja, quando o gestor recebe o pedido da justiça, né, que ele tem que fazer a sua contestação, a empresa tem que fazer ali a sua defesa inicial. Essa defesa inicial já é essencial a participação de um profissional de segurança. Por quê? Técnico de segurança, engenheiro de segurança, entende o local de trabalho, conhece muitas das vezes aquele funcionário que entrou na justiça, né? É o profissional que controla as fichas de EPIs, é o profissional que elabora o PPRA, o PCMSO, o LTCAT, né? Os laudos de insalubridade e periculosidade, ou seja, é o detentor do conteúdo de segurança na empresa. Então, ele precisa estar ali no início para ajudar a empresa a se defender. Não, ele está alegando que fazia tal atividade, mas nós temos como provar, havia uma ordem de serviço, se ele não fazia, nós temos como provar que ele tem um bloqueio, que ele não estava autorizado a realizar, né? Seria isso, né? Antes do processo, né? dele ter a perícia, desculpa. Então, o profissional de segurança começa já no início, lá na contestação. Claro que muitas das vezes, algumas empresas, principalmente assim, maiores, às vezes o profissional de segurança sabe da perícia no dia que ela vai acontecer. Então, um erro, né, Tiagão? Que é uma falha. É importante, você falou uma coisa muito bem colocada aqui anteriormente, a atuação com o jurídico. Eu tô olhando para baixo aqui, que eu estou fazendo algumas anotações importantes que o Thiago está falando aí. A importância da atuação com o jurídico, né? Então, o processo de perícia, a segurança do trabalho tem que estar muito alinhada com o setor jurídico para não dar merda, né? Então, assim, inclusive essas informações com antecedência, né? O encaminhamento da inicial ou da exordial, enfim, os dois nomes é a mesma coisa, né? O encaminhamento da inicial para o setor de segurança, para ele tomar ciência, né, do que o reclamante está pedindo, a data da perícia que foi agendada, geralmente o perito agenda a perícia aí com 5 dias de antecedência, né? Geralmente é isso. Então, é muito importante essa comunicação eficaz entre o jurídico e a segurança do trabalho. Isso. E aí, antes de agendar a data, é importante também que o profissional de segurança ele elabore os quesitos. O que são quesitos, pessoal? São as perguntas que você vai fazer no processo, né, para que o perito responda. Então, você tem os quesitos iniciais, que ele acontece antes da perícia. Então, você vai, nesse momento, elaborar aquelas perguntas que você quer que ele responda e que seja favorável à sua linha de raciocínio. Exato. Isso é muito importante. Então, quando fica a cargo do advogado fazer esses quesitos, que acontece muito, muitas das vezes você não tem essa linha de raciocínio. E às vezes o advogado ele fica num escritório lá em outra cidade, fica na corporativa, ele não está com a realidade do chão de fábrica, né? E aí ele faz uma pergunta que é pior ainda. Então, vamos supor, existe no ambiente da empresa, do trabalho do reclamante, o risco ruído? É uma pergunta que, às vezes, não é pertinente naquele momento, né? Porque vai obrigar que o perito faça uma avaliação de ruído ali. E, às vezes, essa avaliação não é o que precisaria ser feito ali no momento. Isso, né? Tiagão, isso aí é o que a gente mais vê, né, cara? Às vezes, como o Thiago colocou, né, os quesitos são aqueles itens que o perito deve verificar durante a perícia. Então, existe lá o assistente técnico da reclamada, geralmente é assim, existe o assistente técnico da reclamada e, em alguns casos, existe o assistente técnico do reclamante. Na verdade, na maioria dos casos, geralmente, quem tem um assistente técnico é a reclamada, mas, né, eu já peguei alguns processos que tem os dois, né, o assistente técnico dos dois lados. Sim. E às vezes o assistente técnico da reclamada, que pode ser, geralmente é um técnico de segurança, às vezes é o jurídico, mas em grande parte é o técnico de segurança, ele vai colocar ali, como o Thiago já mencionou, as perguntas, né, vai colocar as perguntas que o perito fará na perícia, né.
E, cara, às vezes os caras dão tiro de bazuca no pé, né? A expressão que a gente fala, né? Dá tiro no pé. Então, assim, às vezes, cuidado com as perguntas que vão ser elaboradas, né? Sim. Porque se de repente você fala, vou seguir essa linha de raciocínio sua, Thiago. Se você coloca lá, o reclamante estava exposto a ruído, é apenas um exemplo, tá? Antes de eu entrar nesse assunto, só abrindo um parênteses aqui, tanto o Thiago quanto eu, nós somos peritos. Pô, mas vocês são peritos e estão dando essas dicas. Galera, a gente quer, primeiro ponto é a prevenção. O Thiago falou muito bem, antecipação. E o Thiago Pereira, na live passada, falou sobre isso. Muito bom. Antes de entrar no mérito da higiene ocupacional, né, antes de entrar no mérito da quantificação, antecipação, né? Tem gente que já tem que medir, tem que avaliar. Não, antecipação. Exatamente. Então, assim, tem que ficar muito claro isso. Antes de tudo, né, tanto eu quanto o Thiago, já conheço o Thiago há um bom tempo, nós somos engenheiros de segurança do trabalho. A gente quer que a segurança do trabalho seja implementada nas empresas. Nós somos prevencionistas, beleza? Então, isso tem que ficar bem claro. Mas algumas dicas eu acho que é importante e são, de fato, muito importantes. Então, às vezes, o assistente técnico da reclamada coloca lá, o reclamante estava exposto a ruído, e vamos supor que durante a perícia o reclamante não fala hora nenhuma que estava exposto a ruído, ele fala outras coisas, né? É só um exemplo, tá, galera? Como tem esse quesito, o perito vai ter que entrar nessa questão. Olha, havia alguma exposição a ruído? Aí o reclamante, é mesmo, tinha exposição a ruído também. Ou seja, a pergunta do assistente técnico da reclamada ajuda o reclamante a lembrar de algumas situações. Então, muito cuidado na elaboração dessas perguntas. Sim, por isso que é importante, né? Por isso que é importante esses quesitos serem elaborados por quem conhece a área e quem é o profissional especialista nisso, que somos nós da segurança do trabalho, né? Às vezes eu já peguei processos em que, eu até falo isso nos cursos que eu faço aí afora, que o advogado colocou na inicial que por conta do frio, né, que a reclamante estava exposta, ela teve um agravo e perdeu o seu bebê. Aí você fala, nossa, realmente é muito triste, né? Só que quando eu fui verificar, o reclamante era do sexo masculino. Poxa, Ctrl-C, Ctrl-V danado, hein, meu? Pelo amor de Deus, cara. E a gente vê isso, né, Thiago? E a gente vê isso. Vê muito. Então, é uma situação que tem que ter a participação do profissional. Então, nós trabalhamos lá, o técnico de segurança fez os quesitos, está acompanhando. Ok. Quais os documentos, né, pertinentes, assim, que é uma perícia? O que o técnico, o engenheiro, o profissional de segurança tem que preparar para uma perícia? Primeiro, ter um bom PPRA. Né? O PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que agora foi substituído pelo PGR, né, serviço de atualização da NR1, mas enfim. É um documento que tem o gerenciamento dos riscos, né? Então, lá tem identificação, a quantificação, quando é o caso, tem o cronograma de ações. Então, é um programa que ele precisa estar muito bem fundamentado. E se ele é um documento bem fundamentado, ele pode ser apresentado numa perícia. Muitos juízes determinam a análise dessa perícia. Mas eu sou perito, eu preciso do PPRA? Não. Eu consigo fazer uma perícia hoje sem o PPRA, eu só preciso da área. Preciso que ele faça as atividades ali, que tenha o ambiente de trabalho ali, mas há casos em que não existe mais um ambiente de trabalho. Então, uma empresa veio para a cidade, fez um trabalho temporário, ficou lá 1 ano, 2, 3 anos, terminou a obra, foi embora. Aí os funcionários começaram a entrar com ação. Como eu vou periciar? Não tem como eu verificar o risco que tinha na época, né, porque a atividade não existe mais. Então, nesse caso, o PPRA, os laudos, né, o PPP, são documentos importantíssimos, porque você se baseia também por aquelas evidências. Então, e cuidado, Thiago, só assim, sem querer estar... Enfim, a gente vai lembrando, eu acho que é importante a gente complementar, né, não deixar passar. Eu já vi muitos profissionais não querer apresentar o PPRA para o perito, tá? Cuidado com isso, galera, assim... Geralmente o perito, né, ele já é mais macaco velho, né, ele já foi assistente técnico, já trabalhou em empresas, né, então assim, eu, sei lá quantos anos, 17 anos que eu estou na área de segurança do trabalho, dos 17, uns 13, em grande parte eu fui assistente técnico da reclamada, né, então eu trabalhava defendendo a empresa no qual era empregado, né. Então a gente já vai, né, Thiago, a gente já é um pouco casca grossa com alguma coisa, né, e a gente percebe claramente, né, quando... os dois lados, né, seja o reclamante ou seja a reclamada, quando está evitando dar alguma informação, evitando fornecer algum documento, né,
porque se a empresa não quiser fornecer, o perito depois pode peticionar isso para o juiz. E se o perito colocar para o juiz que foi solicitado, né, porém a empresa não quis apresentar a referida documentação, já começa o juiz falar, opa, por que a empresa não quer apresentar? Está escondendo alguma coisa? Já começa, né? Vamos falar assim uma palavra, já começa a implicar com essa empresa. Então, cuidado com isso, apresenta a documentação, né? Eu acho que esse atendimento com o perito, né, com a perícia, eu acho que isso é muito importante. Pelo menos na época, quando eu era assistente técnico da reclamada, né, a gente sempre, o que o perito pedia, já estava lá separadinho. Quando ele chegava na perícia, estava tudo pronto. Eu fiz uma perícia dias atrás, aqui em Uberaba, Thiago, a gente até conversou sobre essa perícia, e, cara, eu cheguei lá, a documentação tudo pronta, sabe, a cópia já retirada, né, os caras tiraram cópia dos documentos, colocaram o original, a cópia do lado, né, para poder fazer a conferência, né, e verificar a documentação, e tudo pronto. Não, essa cópia é para o senhor, pode levar, que nós, né, essa cópia nós tiramos para o senhor levar, né. Então isso é muito bom, né, isso já mostra assim, opa, essa empresa é organizada, isso mostra organização. Quando você chega na empresa, aquela documentação que você ou que o juiz pediu já está toda separada, opa, isso já é um bom sinal. Agora, quando você chega não tem nada separado, opa, está falhando a comunicação aqui, né? Isso mesmo. Então, manter essa documentação atualizada e condizente com a realidade. Não estou dizendo para maquiar, isso. Né? Isso é muito importante. Então, se o PPRA apresenta aquele risco, é aquilo ali mesmo e precisa ter as tratativas, né? Além do PPRA, laudo de insalubridade e de periculosidade. Fundamental também você ter isso atualizado na sua empresa. Por quê? Porque é requisito legal. Primeira coisa, né? 15 na 16 determina que você faça o seu laudo de insalubridade e periculosidade. Ah, tem vigência? Não, alterou o layout, né? Mudou, acrescentou função, mudou de empresa, assim, mudou o local da empresa, fez as alterações, isso você revisa, né? Mas ele não tem uma periodicidade. Porém, ele tem que estar sempre condizente e atualizado com a realidade da empresa. Então, o profissional de segurança também tem que atuar pensando numa futura perícia nessa questão do laudo de insalubridade e de periculosidade, né? E outro documento que é muito comum no processo também, nos autos, que a gente chama, é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Exato. Falar, mas o PPP não é um documento para o INSS? Sim. Né? Atende lá o decreto 3.048, a instrução normativa 77, porém ele é um documento que é anexado sim nos processos, né? Os advogados utilizam ele como referência, e ele está presente na maioria dos casos, porque quando você faz o desligamento da pessoa, você entrega o PPP. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado com aonde você está fazendo o seu PPP, né? E o que está saindo de informação nesse PPP. Se realmente é a realidade do trabalhador, se realmente ele esteve exposto àqueles riscos, né? Porque isso pode vir a ser utilizado contra você no tribunal, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, quem faz meu PPP é a minha clínica de saúde e segurança do trabalho. Isso vem para mim, eu passo para o RH, o RH sempre entrega para o trabalhador. Revisa antes. Sempre, tá? Dá uma revisada, porque o PPP ele tem que seguir os demonstrativos ambientais, ou seja, o LTCAT da época, né, você tem que se basear por ele para fazer o seu programa, o seu perfil, desculpa. Então, muito cuidado, às vezes a clínica, não por erro, não é isso, mas é porque não está ali todos os dias presente na realidade da empresa, às vezes um setor tem uma nomenclatura de auxiliar de produção, por exemplo, e outro setor tem a mesma nomenclatura e acaba trocando, por exemplo, os setores. Né? O advogado pega aqui e falou, nossa, você tinha um risco de óleos e graxas muito grande aqui. Né? Entrou na justiça, ajuizou esse PPP, aí quando você vai ver, não tem creme de proteção, por exemplo, na ficha de EPIs. Né? Foi uma falha. Ah, mas eu sabia que ele ia entrar na justiça? Não. Então, é um documento que já está na mão da pessoa e ela foi utilizada lá no processo dos 2 anos depois. Boa. Né? Bom, e também na questão da diligência. Fez a preparação, vai ter a perícia. Como se comportar no momento de uma perícia? Tiagão, só mais um comentário aí. Ainda dentro desse tópico aí dos documentos, né, quais os documentos principais em uma perícia, só reforçando a questão da ficha de EPI, sem dúvida nenhuma, né, um documento que vale ouro, acho que qualquer profissional de segurança sabe disso. Ordem de serviço também é importante. Os certificados de treinamento, lista de presença de treinamento, enfim, toda essa documentação é sempre muito importante, né? Uhum.
Sim, vou falar, Thiago. O Thiago está falando aí da dificuldade da avaliação dos agentes químicos. Realmente é uma dificuldade para nós peritos, Sim, tá? sem dúvida. Daqui a pouco eu vou entrar nesse item, não deixa eu esquecer, não. Mas Beleza. a questão da ficha de EPIs, Júlio, não só a ficha de EPI, tá bom? Hoje, você tem que analisar o tempo de troca do EPI. Quando você pega a NR6, você tem uma série de requisitos com relação ao EPI. Não é pegar o protetor auricular e falar, toma, usa. Você tem que treinar, você tem que criar um procedimento para higienizar, para substituir, tá? Para dar manutenção, okay? E para entregar esse EPI. Então, qual é a forma que eu entrego esse EPI? Quando? Qual o motivo que você está utilizando esse EPI? Né? Você vai trocar ele em que situação, em que momento, né? Qual a periodicidade? Isso é fundamental, isso está lá na NR6, tá? E está na NR9 também. Então, quando eu vou fazer uma perícia, por exemplo, eu verifico se ele está tendo essa fiscalização, se ele está tendo esse controle do EPI, porque não basta eu entregar e registrar na ficha, tá bom? Eu tenho que utilizar esses EPIs, né? Isso é fundamental. E com relação à condução da perícia, o profissional de segurança, seja ele parte da reclamada ou seja ele parte do reclamante, ele tem que acompanhar a diligência, fazer as suas opiniões, fazer ali a sua atuação. Muita gente fala, mas o técnico de segurança ele pode acompanhar a perícia? Sim, ele deve acompanhar. O engenheiro de segurança tem que acompanhar, o assistente técnico? Sim. E o assistente técnico em uma perícia, ele tem as mesmas prerrogativas do perito com relação à entrevista, com relação ao levantamento de dados, né, as coletas de campo. Ele pode fazer as mesmas com a anuência do perito. Exato. Acompanhamento tem uma pessoa aí, o Prevenção Oliveira, eu não sei qual é o nome da pessoa, colocou aí também sobre o livro de inspeção, que também é importante. Sim. Inclusive, alguns juízes, um dos documentos que alguns juízes pedem, geralmente, é também o livro de inspeção. Isso. Nosso amigo Alexandre Catani, grande Alexandre Catani, meu amigo do Thiago também, né, Thiagão? Um abraço aí, Catani. Ele falou muito bem colocado aí, fornecer evidência e fiscalizar, exatamente, com relação aos equipamentos de segurança, né, fornecer, né, ter sempre evidência e fiscalizar, e é aquela atenção que tem que ter sempre, né, a fiscalização, a norma, no pé da letra, fala o seguinte, né, quando um funcionário está descumprindo algum procedimento, é dever, né, da empresa, notificar esse funcionário, advertir o funcionário, né, então o reclamante, o encarregado, o supervisor, enfim, o dono do setor, ele deve lá providenciar a referida advertência, né, a ação disciplinar para aquele trabalhador, porque isso é documento que você está fiscalizando, é um dos documentos que você está fiscalizando e você está cumprindo a norma onde ela fala, caso o empregado recuse o uso do EPI, por exemplo, você deve adverti-lo formalmente, né? Então esse é um dos documentos que é muito rico também numa perícia, né, Thiago? Sim. E o livro de inspeção do Ministério do Trabalho também. Se eu estou analisando, por exemplo, vou fazer uma perícia acidentária, é importantíssimo eu analisar o livro de inspeção do Ministério do Trabalho para saber se a empresa já foi fiscalizada, se ela já foi autuada, tá? Se o acidente tem alguma correlação com algum histórico de acidente anterior. Né? Então, isso é importantíssimo. Tá? Verificar a legislação em si. Tá? O perito que chega na área e não verifica a legislação, ele já está com um grande ponto aí de questionamento. Exato. Que as partes podem depois questioná-lo. Né? Antes de iniciar a perícia, papel do técnico, do profissional, escolher os paradigmas também. O que é o paradigma? É aquela pessoa que executa a mesma atividade, que tem uma função semelhante à do reclamante e que vai poder estar ali para atestar ou contestar as atividades que ele informou, né, que são realizadas. Por que é importante você escolher um bom paradigma? Tem que ser uma pessoa que saiba conversar, que saiba manter uma boa postura diante de várias pessoas, né, porque às vezes a pessoa tem gente que é tímida, que não consegue falar nada, né, e acima de tudo que não tenha amizade ou algum tipo de parentesco, alguma relação com o reclamante, para manter essa imparcialidade. E que conheça as atividades do reclamante, né? Porque senão não adianta de nada, né? Senão não é paradigma. Né? Paradigma é justamente isso, a pessoa que conhece, que atesta, que executa as atividades que ele fazia à época. Tá? No momento da perícia, pode falar. O Sebastião Vasconcelos colocou aí que o livro não faz parte da perícia.
exceto se o juiz pedir, tá, Sebastião? Se o juiz ou o perito também, porque o perito, acho que foi o Mike que colocou aí, o perito ele é o olho do juiz, né, na perícia. Então, se o perito entender que ele necessita da utilização do livro de inspeção, ele pode sim solicitar. Mas geralmente alguns juízes já solicitam. E batemos a marca de 40, hein, Tiagão? Batemos a marca de 40 seguidores ao vivo aí. Valeu, galera. Show de bola aí. Muito obrigado a todos aí. Um abraço. É importantíssimo, viu, Sebastião? Às vezes fala, não, mas o que tem a ver o livro de perícia, né, o livro de fiscalização com insalubridade e periculosidade? Realmente, para analisar insalubridade e periculosidade, eu preciso conhecer o campo, conhecer a norma e avaliar, certo? Exato. Só que, em uma situação em que o juiz já tem um histórico de problemas com aquela empresa, tá? Vários funcionários entrando em ação, ele pode solicitar esse livro para saber o que o Ministério do Trabalho já fez com relação ao histórico. Então, às vezes, o juiz ele não está analisando apenas a causa, ele está analisando como um todo, né? E muitas das vezes eu falo até para alguns colegas meus, atendo o que o juiz está pedindo. Né? Eu não sou um perito que vou falar, doutor, o senhor está pedindo mais do que merecia. Ele tem o poder da caneta. Né? Então eu tenho que fazer o quê? Atendê-lo, tá? Como todo o processo, como toda a intimação judicial. Nossa função é atender. Ok? Exato. Então vamos retomar. Durante a perícia, qual que é o papel do profissional de saúde e segurança? Garantir com que ele, o perito, consiga executar as suas atividades lá no momento da diligência. Então, que ele tenha um ambiente de trabalho para ser periciado, que ele tenha o paradigma, tá? Que ele tenha todas as informações ao alcance dele para que o perito não tenha que ficar procurando demais. Eu já fui fazer perícia em que o assistente na empresa falou, eu perguntei onde é que era o posto de trabalho dele. Ele falou, é aí, ó. E apontou. Né? E a empresa era enorme. Então a gente tem que sair pesquisando, né? Ele acha que o perito tem uma bola de cristal que vai falar, nossa, era aquela máquina. Esse é o tipo de resposta, né, Tiago, que o cara não quer ajudar. Vai embora. Ele fala, o cara quer que você... Empresa, não vou falar a palavra aqui não, mas é exatamente isso. Isso é chato, galera, né? De novo, o perito ele tem que ser imparcial, né? Falamos aqui agora há pouco que em alguns casos isso não acontece. Geralmente o perito pende lá para o lado do reclamante, porque quem paga a perícia é o sucumbente, ou seja, quem perde, né? E alguns peritos aí entendem, né? Que a empresa tem uma condição melhor para poder pagar tal. Então isso de fato acontece, não vamos querer florear as coisas aqui não, isso acontece, porém para tudo tem exceção, graças a Deus que tem exceção, né? Isso. Mas cuidado com isso, tá? Cuidado de querer, né? Atender o perito de forma, né, já colocando uma barreira, né, colocando um obstáculo ali, então tenta atender da melhor forma possível. Isso mostra que a empresa não tem nada a esconder. Isso mostra organização, igual essa perícia que eu fiz lá, documentação prontinha, separadinha, isso mostra organização, mostra que tem uma gestão. Quando você chega na perícia, o técnico de segurança não está sabendo da perícia, opa, está tendo falha na comunicação com o jurídico. Documentação não está separada, aí, poxa, por que não está separado? Estão querendo esconder o documento, não separou porque não estava sabendo da perícia, enfim, já começa a ter alguns questionamentos. Então, atendam a perícia da melhor forma possível, essa é uma dica muito importante para todos aí que estão assistindo essa live, né? Isso. E tem a questão, e o perito, né? Às vezes tem pessoas aqui que são peritos também. Eu digo para o perito o seguinte, mantenha sempre a calma. Chegou, teve algum problema, fica tranquilo, vai tudo dar certo. Né? Às vezes você vê que uma empresa não quer barrar, eu vou filmar, eu vou gravar você. Tranquilo, pode fazer, não tem problema. Beleza, é permitido. Permite isso, né? Eu já tive casos em que o cara ficava apontando o celular para minha cara como se fosse já viu aquelas disputas policial que tem lá? O senhor pode ficar tranquilo, eu vou conduzir perícia normalmente, não tem problema nenhum. Ela vai ser feita com a mesma imparcialidade. Então, o nosso amigo Whindersson aí, né, que é um grande assistente técnico na região de Uberlândia, né? Perícia é igual visitar sogra a primeira vez, tem que ter zelo. É isso mesmo, parabéns. Ótima comparação. Whindersson. Ok, então foi lá, ocorreu a perícia, já deu tudo certo, o perito foi embora, deu tchau para ele, fechou a porta. O que devemos fazer, profissionais de segurança? Primeiro, elaborar o parecer técnico. Do mesmo jeito que o perito faz o laudo dele, o técnico, o profissional, o assistente técnico, ele tem que fazer o parecer dele também. Ele tem que informar para o jurídico como foi a perícia. Olha, foi isso, realizou isso, fez tais questionamentos, verificou tal área, analisou o EPI, fez isso.
contar como foi a perícia. Tá? O jurídico, ele tem que saber também, até para se preparar. Né? Às vezes aconteceu alguma situação ali que não estava previsto, o advogado já pode peticionar algo no processo, né, relacionado à conduta do perito, por exemplo. O perito não foi parcial, né, o perito não foi na área, não fez a verificação que deveria fazer, já peticiona na hora, alega, olha, o perito acabou de sair daqui e não foi realizada visita em loco. Pronto. Então, o advogado, né, o jurídico da empresa ou o advogado do reclamante, ele tem que estar ciente de como foi a perícia. Então, quem faz isso, o profissional que está acompanhando. Né? Existe modelo de relatório? Não, o modelo que você definir, né? Aquilo que contenha todos os itens lá do Código de Processo Civil, né? E que você consiga transmitir com fidelidade como foi a perícia. Então, você tem que informar o jurídico. E importante o seguinte, né, cara? O que 99% dos casos que a gente vê na nossa região, né? Eu vou falar aqui pela nossa região, e até uma coisa chata, né, cara? Que é assim, o perito, o assistente técnico, ele primeiro espera o perito entregar o laudo para depois o assistente entregar o seu laudo contestando o laudo do colega, né, o laudo do perito. É lógico que cada um está defendendo suas partes, e desde que a questão seja técnica, está tudo certo, é isso mesmo, está tudo certo. Agora, eu acho muita, eu não sei nem a palavra, mas assim, cara, faça o seu trabalho. O seu trabalho também, enquanto assistente técnico, é acompanhar a perícia e emitir o seu laudo, emitir o seu parecer. Seja ele favorável ou desfavorável. É lógico que se você estiver do lado da reclamada, você vai defender a reclamada, né? Então, não espere, né? Vou esperar o laudo do perito para depois entrar e meter bronco no laudo do perito, né? Para com isso, galera, para com isso. Tem que ser técnico, né? Tem que ser profissional, né? Acompanhe a perícia, faça o seu relatório, faça o seu parecer, anexe no sistema e pronto. Não fique esperando o laudo do perito para depois impugnar o laudo do perito. Isso poxa, não é necessário, não é necessário. Mas vai ter, tá? Vai ter impugnação sim, ela deve ocorrer. Eu faço bastante impugnação também, eu trabalho como assistente. Mas eu concordo com você, Júlio. É sempre bom a gente apresentar um laudo também, um parecer do assistente técnico para o juiz. Às vezes eu já tive casos em que o parecer do assistente técnico ficou melhor do que o laudo do perito. Exato. Assim, Thiago, que fique bem claro, tá? Eu só não concordo quando o assistente aguarda o laudo do perito para depois querer impugnar, né? É normal, inclusive o CPC prevê isso, né? É normal as partes se manifestarem após a entrega do laudo do perito, normal, e está tudo certo, inclusive o juiz, né, ele já coloca isso na ata de audiência, está tudo certo, porém que tem profissionais, e para tudo tem exceção nessa vida, mas tem profissionais que aguardam primeiro o laudo do perito para depois já entrar, não emitindo parecer, já entrar impugnando o laudo do perito, né, cara? Então isso que fica um pouco chato, né? Não, mas fica tranquilo, é assim mesmo. É assim mesmo, é assim, mas não deveria ser assim, né? Poderia ser diferente, né? Eu já há pouco tempo também acompanhei uma perícia de um supermercado grande aqui em Uberaba, que um assistente técnico, achei muito legal, inclusive até de Berlândia, né? Um cara muito bom, ele não esperou o meu laudo ser anexado no sistema, ele foi lá, fez o parecer dele, anexou, beleza, o trabalho do assistente técnico é esse, né? Enfim, opiniões. Aqui nós vamos aí, sempre há discussões, sempre, né, Thiago? Sempre haverá. Por isso que é justiça, né? Então, exatamente. Fez o laudo, entregou, o que a gente pode aprender, né, com uma perícia? Eu digo que para todo mundo que convive comigo, a gente sempre tem que tirar um aprendizado de alguma coisa, né, seja ela boa ou ruim. Então, tive lá a perícia, fez a perícia, o perito não deu a insalubridade. Opa, vitória para a empresa, né? O que aprender com isso? Mantenha os controles, né? Continua fazendo um bom trabalho, certo? E faça o seu bom serviço. Parabéns. Isso. Teve a perícia, infelizmente, perdeu-se, tem lá o adicional de insalubridade. O que aprender com isso? Reveja os seus procedimentos, verifica se você está entregando o IPI na periodicidade correta, verifica se você está fazendo um bom trabalho. É uma oportunidade de melhoria. Aprendizado. Vamos melhorar a forma que a gente aborda a segurança na empresa, vamos melhorar a forma em que o funcionário é tratado pela empresa, vamos pegar os valores disso. Quanto custou esse processo? Só a parte de insalubridade lá deu quantos mil reais? Deu 30 mil, deu 40 mil reais. Olha, se você tivesse feito uma gestão de segurança, gastado a metade disso,
com os controles de cremes de proteção, por exemplo, com os controles de melhoria de ruído no ambiente, você não teria essa ação. Multiplica isso vezes 10 pessoas, estamos falando de 400 mil. Né? Uma ação por perda auditiva, o valor vai lá para cima, né? Ultrapassa a insalubridade. Então, é a questão de pegar aquilo e valorar. Quando você está conversando com o empresário, não adianta você ficar falando, nossa, mas ele, coitadinho do funcionário, ele vai precisar. Não, fala em dinheiro com o empresário. Fala, olha, número, segurança do trabalho é número. Isso, você vai reduzir a sua porcentagem de ações trabalhistas de 100 para 2. Tá? O que era 40 mil vai cair para 2. Né? Você vai reduzir com o advogado. Então, trabalhar esse ponto. Né? Então, essa é uma grande oportunidade de melhoria num processo, né? numa perícia trabalhista. Então, atuar em valores, atuar em questões de procedimento. Quer dizer, você fala, a empresa não gosta de investir, mas o procedimento de segurança ele é feito pelo profissional. Você pode colocar lá, olha, vamos fazer a substituição a cada 6 meses, a cada 1 ano. Até o Gabriel colocou aqui para cima que posso fazer o que eu acho do perito, alguma coisa assim, que usa uma revista de 1995 para falar em periodicidade de troca de EPIs. Né? É completamente errado. Não é assim. Já vimos isso. Quem deve estabelecer periodicidade da troca de EPIs? A primeira, a empresa. Né? O profissional de segurança está ali que vai dizer, porque a realidade de cada ambiente é diferente. Então, como é que eu vou dizer que um protetor auricular que é utilizado em pintura tem a mesma validade de um protetor auricular que é utilizado em uma poda de jardim? É diferente. Uhum. Então, os riscos no local são diferentes. Né? Então, inclusive os próprios fabricantes, né, alguns recomendam em seus boletins técnicos uma certa periodicidade, né? Mas todos eles colocam essa observação, né, que compete ao empregador definir a sua periodicidade, exatamente pelo que o Thiago acabou de citar. Cada situação, cada empresa é uma situação diferente. Inclusive, existe um comitê, se eu não me engano é o comitê 32, o comitê especializado nesse assunto, né, que já deixou bem claro, inclusive eles soltaram uma nota técnica em novembro de 2019, se não me falha a memória, falando exatamente sobre isso, né, que após diversos estudos, compete ao empregador definir a periodicidade e pronto, acabou. E é lógico, galera, isso é óbvio. Como é que você vai falar que o protetor de ouvido ele é padrão? O protetor auricular ele dura 3 meses. Cara, não pode falar isso. Uma oficina é uma situação, outra empresa outra situação. Cada empresa é uma forma. Né? E tem que se atentar. Eu não posso simplesmente chegar lá e falar, vai ser a cada 3 meses. Tem que ser realizado um estudo. Um estudo. Então, entrega o protetor auricular, fala com o funcionário na hora de trocar, monitora, inspeciona ele. A 3M, por exemplo, tem uma ótima ferramenta que você pega os seus protetores, enviam para eles fazem um teste, né, de durabilidade do seu EPI, não te cobra nada. Não sei se outros fabricantes têm isso, eu sei porque eu já usei isso uma vez. Exato. O respirador, por exemplo, é ótimo. Então você sabe se saturou ou não um respirador. Tá? É fácil esse estudo. Eu cheguei para uma empresa esses dias para trás e fui falar, olha, você tem que ter uma periodicidade de troca. Quem define somos nós aqui, eu como consultor e você como empresário. Ele falou, não, então eu vou trocar o meu protetor auricular a cada 5 anos. Vou registrar isso aí. Beleza, né? Só que você está esquecendo que você tem um segundo item. O primeiro item é a empresa. O segundo é quem? É o fabricante. Então, exato. Se você pega um fabricante que está dizendo lá que a sugestão de troca do seu protetor é de 6 meses, né, você tem que também limitar a ele. Você precisa fazer uma análise e trocar às vezes com antecedência. Eu não posso trocar depois. Né? Então, essa análise, né, essa conduta do EPI é responsabilidade do profissional de segurança. Né? E é um aprendizado. Fiz uma perícia, o perito foi lá, viu, olha, tem um protetor auricular de plug entregue em janeiro, o outro só em novembro. Né? Não vai considerar. O perito vai considerar desprotegido. Todos nós que estamos lá sabemos que um protetor auricular de plug, ele todo momento está no ouvido, você tira, você conversa, você tira, você faz a higienização dele conforme é necessário, ele não dura 2 meses. Toda vez que você tira, você tem que lavar, imagina, aquelas 3 hastezinhas, ele vai ficar deteriorado. Fica muito exposto à questão da sujidade, né, Thiago? Fica muito exposto à sujidade. O abafador é a mesma coisa. O creme de proteção, um pote de creme de proteção desse tamanhozinho aqui, gente, vocês acham que dá para um mecânico usar durante 3 meses? Né? Pergunta para a esposa de vocês, né, se ela usa um creme de pele, dura 3 meses. Né? Não dura. Então, tudo tem isso. Aí você pega lá o manual
da Luvex, por exemplo, ele está te explicando quantas gramas você passa na ponta do dedo, esfrega, lava a mão. Então, se você segue esses procedimentos técnicos, você consegue estabelecer uma periodicidade. Exato. Pessoal, só lembrando o seguinte, está tendo muitos comentários aí na live, bacana demais, né? Tem muitos assistentes, tem muitos peritos, tem muitos engenheiros técnicos, enfim. Comentários riquíssimos, né? Então, assim, esperamos, né, que vocês estejam atentos a esses comentários. Algumas perguntas, inclusive, que já foram passando aqui, eu estou folheando aqui, tem inúmeras perguntas. Em uma live de 1 hora, já estamos faltando aí 5 minutos para chegar ao término dela. Não dá para a gente responder todas, mas fazemos o convite para você, se você gosta do assunto, lá no canal do Telegram, no link na biografia minha ou no Instagram do Thiago, né? Da ErgoSafety. Tem um link, você clica lá, da ErgoSafety, isso, você clica, tem lá as várias opções, você escolhe canal Telegram Perícias SST. É um canal onde eu e o Thiago damos dicas e, inclusive, respondemos as perguntas que chegam até nós. Eu já dei vários prints aqui das perguntas que vocês nos encaminharam, que a gente ainda não respondeu, e a gente vai estar respondendo lá no decorrer dos próximos dias. E lá, inclusive, você pode dar sugestões de temas ou fazer suas perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode fazer a sua pergunta. Existe lá um método específico para você poder fazer suas perguntas, suas observações, e a gente responde lá no canal. Só antes da gente encerrar, Thiago, o Júlio, o Thiagão perguntou, né, a questão das avaliações químicas para o perito. Né? Isso realmente é uma grande dificuldade. Tá? Ah, boa. Por quê? O perito, ele não quer gastar dinheiro. Tá? Toda avaliação química envolve laboratório, envolve bomba gravimétrica, envolve calibração. Né? Então, eu posso dizer por mim, né? Pelo Thiago, quando tem um agente químico em que não tem no PPRA, em que não tem avaliação ambiental, onde eu não consigo fazer o embasamento nas documentações existentes, eu tenho que fazer. Eu tenho que levar a minha bomba, eu tenho que levar o meu amostrador e fazer a avaliação quantitativa. Né? Os peritos fazem isso? Não, muitas das vezes não fazem. Tá? E aí é uma brecha para você fazer, o assistente técnico, a devida impugnação. Se você está defendendo o reclamante, você fala, não, você tem que fazer a avaliação. Se você está defendendo a empresa, ok. Né? Tem algumas empresas que apoiam essa avaliação, tem outras que não. Então, o ideal é sempre o quê? Avaliar. Ah, mas eu preciso fazer uma coleta de agente químico muito cara, tá? É inviável. Faça uma petição ao juiz. Excelentíssimo senhor doutor juiz, para a realização dessa perícia, faça necessária avaliação de tais e tais e tais agentes químicos, exatamente, não previstos anteriormente no momento do aceite da perícia. Sendo assim, solicito o arbitramento dos honorários em valores tais para a realização dos mesmos, com posterior apresentação de nota fiscal, né, e gastos relativos a este trabalho. E manda para o juiz aceitar ou não. Certo? Se ele deferiu, ele vai mandar o dinheiro para você ou vai exigir que uma das partes faça o pagamento, né? E você, com o dinheiro, vai lá e faz a coleta. Boa. Então, essa é uma das coisas que a gente vai abordar no curso. No caso de ruído na perícia, como faz a avaliação? Dosimetria. Né? Fazer dosimetria, avaliação pontual, isso já ficou na época antiga da NR15. Né? Nós estamos entendendo aí que ela está sendo revista. Hoje eu posso fazer? Pode, mas é algo assim que tecnicamente eu já não aconselho. Hoje, quando você faz um pequeno investimento, você compra um dosímetro. Boa. Thiagão, mais algum tópico específico? Não, eu acho que o principal foi falado, né, que você precisa ter um acompanhamento do profissional desde quando nasce o processo, lá na inicial, até quando finda o processo. Né? Então, exatamente, não é só do advogado, é do assistente técnico também, é do profissional de segurança. E, acima de tudo, fazer com que cada perícia tenha uma lição de aprendizado, seja de bom ou ruim. Bem lembrado. Bom, eu fiz algumas anotações aqui, Thiagão, para quem chegou depois da live aí, né, logo no final aí, alguns tópicos que foram passados aí pelo Thiago, né, a importância, né, do técnico de segurança, do engenheiro de segurança em uma perícia, a atuação do jurídico e a comunicação eficaz entre essas duas áreas, segurança do trabalho e jurídico. O Thiagão explicou sobre o que é perícia, né, e como agir antes, né, o trabalho ideal é não ter perícia, né, fazer a prevenção, agir na antecipação, assunto muito comentado pelo Thiagão Pereira na live anterior, né, na live do domingo passado. Diferença entre perito e assistente técnico, antes do processo, exatamente o que eu acabei de falar, né, a gestão em SST. Thiagão falou sobre a inicial do processo, os quesitos, a importância do quesito, os cuidados com o tiro no pé, documentos essenciais,
A disponibilização de documentos, muito importante, né? Ter toda a documentação muito bem organizada e disponível para o perito. Parecer técnico, emitir o parecer técnico independente do laudo do perito, né? Ou seja, faça o seu trabalho. O que fazer após a perícia, que serão essas lições aprendidas que o Thiago acabou de mencionar, e a questão das avaliações químicas, que de fato é um desafio aí que tem nas perícias nos dias de hoje, né, Thiago? Essa questão da avaliação química que você citou muito bem aí. Obrigado, um abraço, pessoal. Tudo bom para vocês. Valeu, galera. Grande abraço a todos aí. Valeu. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu.